Estamos começando mais um Pod da Ilha e hoje o Insulano da Vez é alguém muito especial. Eu vou falar um pouquinho para vocês, mas eu não quero ser muito prolixo porque tem muito assunto e muita bagagem. Estamos com o Tato Save hoje no nosso podcast. Seja bem-vindo, Tato. Gui, é o maior chavão da história do entretenimento, mas o prazer é todo meu, amiga. Que legal. Então, Tato é filósofo, é também musicista. Dentista. Esse teclado, por um acaso, não veio em vão aqui, tá? Ah, que legal. Tem um teclado aqui, nem tinha visto. Então, rapaz, tá aí. Musicista, e um colega meu falou assim, ó, é um exímio tecladista, odontologista, Sim. espírita, E- tem uma oratória impecável, palestrante. Pois é, Gui. Rapaz. Aí já são palavras de um coração amoroso como o seu também, né? Que legal. Mas, Gui, muito gostoso poder fazer isso, né? E principalmente estar aqui como seu irmão, seu amigo, amigo das meninas, participando, honrado de poder, em nome da nossa cidade, divulgar alguma coisa boa pela internet. Que bacana. Vamos começar lá atrás um pouquinho? Fiquei Vamos sabendo que nessa. você tinha uma banda do Rush, cover, Pois é. e você ia fazer o papel de De Geddy Geddy Lee, cara. Nossa, que responsa. Conta pra gente um pouquinho. Pois é, eu sempre gostei de música, Gui, então a gente começa a ver que vertente de instrumento você gosta, né? Eu aprendi violão com um antigo professor da cidade, o professor Carmelo, e depois aprendi piano também com o professor Nelson Bergamini, e aí você vê que o teu irmão gosta de guitarra, tem um amigo que toca bateria, sobrou o baixo para você, né? Mas eu gosto muito do contrabaixo e comecei a tocar. E gostava já do Rush. E a gente não encontrava um baterista que tocasse Rush com a gente. Eu e meu irmão, Renato... Difícil, hein? Difícil. Rush é um pouquinho difícil encontrar um baterista, né? E aí a gente encontrou um amigo magrão. E foi muito bacana, porque em trio fazíamos aquilo. Então, eu fazia o teclado, por sorte eu tocava, Gui, o contrabaixo, e depois cantava também. Mas o Geddy Lee canta bem agudo, a minha voz é um pouco mais grave que a dele. Então eu me desdobrava ali. Mas foi uma época muito gostosa apresentar. Tem uma coisa que o Nando Reis falou, Gui, que eu gosto muito, que ele falou assim, eu queria ter um jeito meu de me mostrar. E eu acho que estou encontrando o jeito meu de me mostrar. Então fiquei feliz de ter me chamado, por isso que você falou. Ah, um cara espírita, ou gosta de música. E isso me dá orgulho no bom sentido. Assim, poxa, você fez um cover do Rush um dia? Fiz. E não um cover de alguém que eu queria só ter ibope, porque é muito mais fácil você ter ibope fazendo um cover de outras coisas do que o Rush. É muito trabalhoso para tirar uma música, É demais. para entrosar aquilo. Mas depois de feito, é uma alegria, Gui, você mostrar isso, deixar os vídeos gravados, né? É muito bacana. Eu acho que de todo esse portfólio, o que a gente menos vai falar hoje aqui é de você como dentista, como profissional na área. Beleza. Que eu sei também que você faz bastante trabalhos voluntários, né? Faço sim, Gui. Ajuda pessoas que não têm condições. Exatamente. Parece mania de espírita, eles falam, né? Mas não é, Gui. É que quem percebeu a alegria de servir, cara... Se o malandro soubesse como é bom ser bom, ele seria bom por malandragem, Gui. Tanto que é legal você, assim, ver um sorriso, uma felicidade num coração e saber que foi você que proporcionou aquilo. Na verdade, proporcionou assim, porque teve condição. Mas faço sim. Ajudo muitas pessoas que não podem pagar. E é bom que você faça, Gui, alguma coisa sem esperar nada em troca. Porque senão você fica esperando uma recompensa e aí passa a ser uma atitude amoral. Você tira a questão moral do bem servir por servir. Por isso que eu acho que o ateu legítimo, quando faz o bem, merece muito mais recompensa do que católicos, evangélicos ou espíritas, ou qualquer outra vertente religiosa, porque ele faz por si só, ele faz porque gosta de fazer. Então, eu acho que o mérito daquele que faz sem esperar recompensa é muito maior. Mas, em todo caso, faço sim. Talvez esperando uma recompensa, né? Como diz legal. Blaise Pascal, um grande filósofo, ele fala, aquele que faz o bem com medo de ir para o inferno é idêntico àquele que faz o bem querendo ir para o céu. Então, se você faz o bem só por uma recompensa, não é bem aquele bem. Mas um dia chegaremos lá, Gui. Tem que ser de uma forma mais natural, né? Isso Partindo mesmo. do coração. E o que veio primeiro na sua vida? A filosofia ou a odontologia? Gui, veio a odontologia, né? Olha só que história interessante. Quando eu era bem pequeno, talvez com a idade do meu filho hoje, que tem 11 anos, um amigo meu da escola, quando voltou o ano, ele não apareceu na sala de aula. Sabe aquele melhor amigo, aquela situação, né? Na verdade, ele começou, mas logo depois ele saiu. E eu perguntei, mãe, o meu amigo não está indo mais? E ela conhecia os pais e falou, é que ele mudou de cidade. Porque o pai dele perdeu o emprego e foi tentar numa outra cidade. Eu falei, mas o papai vai perder emprego? E ela falou, não, seu pai não perde emprego, seu pai é dentista, ele tem clientes, então oscila para cima, para baixo, mas não é que legal. demitido.
E eu falei, eu quero um trabalho que eu não perca o emprego também. Olha, então foi mais atrás de uma segurança, Gui. Aí ela falou, beleza, mas eu gostava, meu pai me levava no consultório e eu vi que não há nenhum perigo, pessoal, em você ir num dentista. É lindo, é bonito tudo. Tudo é tão profundo. Só mais tarde que veio a questão espírita, a questão da filosofia e essa questão do estudo, de buscar alguma coisa que nos preencha, né? Ô Tato, na verdade assim, quando eu te chamei, eu sei que você tem um vasto conhecimento muito amplo em tudo que você fala. Você é um formador de opinião. Nas suas redes sociais tem milhares de seguidores e milhões de visualizações. Então eu vou te fazer perguntas. Legal, querido. Sempre voltado na sua opinião e o que você pensa mesmo. Porque eu acho que você é detentor do que você fala. Antes de começar a te perguntar, você me corrige se eu estiver errado, não sei se essa frase é de Allan Kardec. Sim. Eu não sei quando foi feita, se após a sua codificação para Allan Kardec ou antes. E eu quero seguir mais ou menos um pouquinho nela, nesse bate-papo nosso, e eu queria que você falasse um pouquinho dela. Vamos lá. Que é o habituai-vos a não censurar aquilo que não podemos compreender. Bacana. Fala um pouquinho dela pra gente. Frase dele, sim, Gui, o Allan Kardec, ele não nasce como Allan Kardec, ele nasce como um professor, como você falou, né? Hippolyte Léon Denisard Rivaio. E ele já havia lançado mais de 20 livros como um pedagogo, incluindo um dos livros, ficou durante 5 décadas como um modelo de referência da educação em toda a Europa. Então era um grande pensador, um grande estudioso. O habituar que ele coloca, até vem também de Aristóteles, é aquilo que você faz todos os dias. Se você é um homem virtuoso, Gui, é porque você faz virtudes diariamente e não só uma esporádica, do mesmo modo vicioso. Se você experimentou um cigarro e não usou mais, você não é um viciado. O vício ou a virtude é aquilo que se repete. Então, habituai-vos. Tenha costume de fazer algo assim. Então, habitua-se a não censurar o que você não compreende. Porque se você censura, se você falar, onde você foi? Esse lugar não presta. Eu já estou censurando, eu estou me colocando numa posição de que muitas das coisas que vão chegar para a humanidade vão modificar. A ciência, às vezes, tem que voltar atrás. Todas as situações que você vai aprendendo e desenvolvendo, você precisa voltar atrás. Allan Kardec tem uma frase muito bacana que ele fala assim, Gui, se a ciência e a religião se chocarem, fique com a ciência, não fique com a religião. Então, olha que interessante. Por quê? Porque a ciência ela teve que provar, ela teve que ir atrás. E onde ela não pode ir, ela fala, daqui não podemos ir mais. Mas a religião é muito especulativa, muitas vezes. Você escreve um negócio, você sonha com aquilo, e aí impõe, através dos dogmas, que você aceite sem questionar. O dogma, por exemplo, é uma verdade que não pode ser questionada. E não podemos questionar qualquer coisa. E por isso que eu digo, pode questionar se Deus existe, se não existe, ele não vai ficar magoado com isso. Nada altera o humor do nosso Pai. Então, censurar o que a gente não conhece torna-se um hábito, ou tornou-se um hábito em nós. Então ele pede, habituai-vos. Tem o hábito. Não pode que as meninas falem alguma coisa e você já... Mesmo que você não fale, você já sabe que não é legal. Porque isso é errado, isso vai te bloquear, vai atrapalhar o seu progresso. E precisamos progredir, Gui. Se você me perguntasse, tá, na sua opinião, qual é a nossa função aqui na Terra? Eu falaria, Gui, é evoluir, é melhorar. É sair da Terra, como espírito que somos, melhores do que entramos. Ninguém retrograda, Gui, no caminho evolutivo, mas nós estacionamos, multidões estacionam. E, infelizmente, o estacionamento quase sempre vem numa zona de conforto, quando está tudo bem. Gostei quando, antes de a gente começar, quando você falou que você passou um perrengue danado, uma fase... Eu tenho certeza que essa fase te ajudou muito, Gui, te reconstruiu muito. Viu que valores em você dominaram, e não o supérfluo, aquilo que... eu só vou se o Gui me convidar, eu só vou se ele estiver naquela posição. Muitos de nós, você vê, perde uma posição social, perde um dinheiro, os amigos saem pela janela, cara. E existe uma frase de status, Gui, que é muito legal, que não é a minha definição, mas é a minha definição. Fala assim, status, né? É quando você compra o que você não precisa, com o dinheiro que você não tem, para mostrar para alguém que você não gosta, a pessoa que você não é. Então, se você assim, quer ter um status, você fica tentando ser o que não é, uma coisa artificial, e não haveria essa irmandade, que essa naturalidade, com tanto carinho que você está comentando das coisas que envolvem minha vida. Então, para mim, é isso. Você precisa melhorar, e melhorar é conhecer. Gosto muito do Chorão do Charlie Brown, quando ele fala, o manual de tais pode ensinar você, cara.
Então, o mano ali, meu, quem é esse cara? Não sei, mas ele teve um gesto tão superior, tão bonito. Eu vejo quanto meu filho Henrique, Gui, me ensina. Não matemática, língua portuguesa ou inglês, mas em gestos, em dedicação. Teve uma vez que eu estava atrasado, e quase sempre eu ando no limite, Gui. E estava ali, e eu falo assim, tem umas pessoas que têm sonho de parar no sinal vermelho, né? Ou no amarelo, melhor ainda. Eles querem tirar a carta para parar no sinal amarelo. Então você está indo assim, está verde, vai, mas vai. Aí dá amarelo, ele para assim, né? Puxa, eu paro. E o Henrique tá já sabendo que o vermelho tem que parar. E um dia, numa pressa, eu passei assim, ele ficou vermelho e eu passei. Estou errado, eu sei. Ele falou, papai, passou no sinal vermelho. Eu falei, eu sei, Henrique, mas papai está atrasado. Ele falou, mas por que a gente não saiu antes? Eu falei, é verdade, Henrique. Papai não vai mais passar. Então isso legal. Ensina muito, marca, porque... Gui, eu tenho confiança que o Henrique não é meu filho. Ele pode ter minha genética, mas ele é um filho de Deus, me emprestado para eu cuidar e tenho que prestar contas dele. A nossa doutrina, a minha doutrina que acredito, diz que Deus perguntará, o que fizestes do filho que eu confiei à vossa guarda? Então eu tenho que fazer o melhor que posso por ele. Deus sabe que eu não sou perfeito e nem ninguém, mas ele espera que eu use de perfeição, portanto não. Ele espera que eu use de esforço, que eu faça o melhor que eu posso. Então vale muito a pena esse esforço de ser melhor. E ter filho, ter amigos, ter esposa, ter vontade de melhorar é importante demais, Gui. Deseje isso e qualquer religião, qualquer caminho vale a pena. Porque nenhum caminho está melhor do que o outro. É o melhor para mim, mas pode ser diferente para você. Inclusive, essa questão que você contou da definição de status, eu achei muito pura e simples. E era uma das pautas aqui. Se quiser até aprofundar um pouquinho mais, explicar, porque eu achei lindo isso. Legal. Foi de uma forma muito pura e simples que você falou qual que é a sua definição de status. É verdade. Então, o que eles dizem para a gente status, né? Gui, quando eu perguntava assim, Gui, quem você é? Quando você me descreveu ali, você falou que eu estou. Eu não sou isso, na verdade, eu não sei nem bem o que sou. Eu venho de coisas milenares, eu não sei quanto tempo você tem de experiência de reencarnação na Espanha, reencarnação no Egito. E mesmo que você não acredite em reencarnação, Gui, tudo bem, não tem importância, é uma coisa que para mim explica a justiça de Deus. Mas então, status para mim é essa postura em que você quer valorizar coisas que a sociedade valoriza. Então, imagina assim, nós somos sócios. Perfeito. E temos esposas. E aí você compra um carro para sua esposa. E a minha esposa já tem um carro, mas ela vê o carro da sua esposa, que é meu sócio, ó, você viu o carrão que ela tem? Mas você tem também um. Ah, mas eu quero um igual. Então eu vou comprar uma coisa que ela não precisa. Com dinheiro que eu não tenho. Vou me apertar para fazer aquilo. Para mostrar para alguém que ela não gosta, que talvez seja sua esposa, porque ela quer mostrar que também tem, a pessoa que ela não é. Ela não estava precisando desse carro, ela não é assim. E isso qualquer posição. Ah, eu quero também estar naquele lugar, se ele for eu vou também. Então isso só traz falsidade em nossa vida. Porque, Gui, quando nós estivermos no mundo espiritual, a nossa verdadeira pátria, o cartão de crédito não vai funcionar, galera. Não tem máquina de cartão lá, e sim seus valores, o que você tem a oferecer. E valor, Gui, é bondade, paciência, carinho, respeito. Por isso as diferenças exigindo tanto de nós. Olha que coisa interessante, Gui. O nosso cérebro, o cérebro humano, hoje, meu e seu, ele tem 3 vezes de volume e tamanho do que tinha o nosso símio ancestral. Se eu pegar você, Gui, e voltar... Como é o nome do seu papai? Rodrigues. Se eu pegar o seu Rodrigues, voltar ao papai dele, seu avô, e voltar nessa linhagem dos meninos, mas pode ser das meninas, e voltar 30 mil gerações, sendo que cada uma volta é uma geração, e colocar esse tataravô teu num zoológico, e formular dar pipoca aos macacos, como diz Raul Seixas, você vai olhar para ele e falar, nossa, que macaco engraçado, cara. Olha, ele anda em pé, meu, um rabo meio curto, e você não identifica como alguém da sua linhagem direta. Então os cientistas ficaram intrigados com isso. O que mudou para que nosso cérebro crescesse assim? O tempo. Não, o tempo foi o fator que gastamos para ele chegar. Mas o cérebro do crocodilo tem mais tempo do que nós e em si está na mesma. É o meio que não o estimulou. Mas eles falam, mas por que o meio humano estimulou? Gui, é o relacionamento entre os indivíduos da espécie. Não é a dificuldade de manipular um instrumento, de gravar um áudio de qualidade. Vocês viram que som que tem esse podcast, galera? Ó, vou falar bem baixinho aqui agora. Agora vou falar mais alto. Aí, então, você vê, não é essa dificuldade. Você pode perceber, Gui, que eu posso fazer um som aqui, por exemplo, do Rusher.
e falar com você, Gui, a mecânica quântica, cara, é uma coisa muito legal. E aí você vai fazendo por quê? Porque o seu cerebelo te colocou em piloto automático. Então isso, ele te tira a responsabilidade e a obrigatoriedade de ele crescer. Mas o que fez crescer? É a tolerância que eu tenho que ter. Cara, o Gui tem uma coisa que ele me incomoda, cara, toda vez que ele faz aquilo, mas ele é meu amigo, ele é meu irmão, eu tenho que respeitar a minha esposa, o irmão da esposa. Isso complica muito. O nosso cérebro cresceu por causa dessa dificuldade. E tanto é verdade, Gui, que o nosso cérebro é complicado porque a nossa sociedade é muito complexa. Veja que você, por exemplo, antes de começar a namorar, você paquerava alguém, aí você, eu não sei se qual é a ordem de crush, se fica, crush que seja. Aí você ficou, aí você começou a namorar, aí você noivou, aí você se casou, e agora você vai ter bodas e você vai contando o tempo. E o mesmo sentimento, a mesma relação, você classifica em várias formas. Então na nossa sociedade tem padre, policial, advogado, palestrante. No cupinzeiro tem um líder, uma rainha, e o resto é proletariado. E em si, o cérebro deles é do tamanho de um alfinete. Mas o nosso cérebro, por essa relação complicada, exigiu muito e ele cresceu. Tanto que o cérebro dos chimpanzés também é bem grande, a sociedade deles é bem complexa, dos golfinhos. Mas eu quero dizer o quê? Que esse valor, esse status, o que é algo que eu valorizo em mim, é algo que eu acho importante em mim. E como o Nando Reis falou, Gui, eu queria ter um jeito meu de me mostrar. E esse jeito meu de me mostrar são esses valores que você comentou. Puxa, você é espírita? Sim. Você é dentista? Sim. Os valores de poder atender, de poder servir de uma maneira boa e sincera. Então, para mim, status é essa definição que eu não quero carregar comigo, viu, Gui? E o segundo ponto, quando você estava explicando a sua definição de status, Sim. Você fala algo que vai muito de encontro ao que Viktor Frankl falou, que é a logoterapia, né? Que é E ele fala que essa condição não pode ser atribuída entre os animais, somente aos seres humanos. E o que você entende um pouco? Não sei se a logoterapia é mais recente, porque foi na Segunda Guerra Mundial que ele esteve nos 4 campos de concentração. Não sei se em Auschwitz, qual foi que ele esteve nos campos, mas é mais ou menos um conceito muito próximo da eudaimonia, né? Só que a eudaimonia é algo mais milenar. Exatamente. Mas eu vejo muitos filósofos mais recentes se inspirando um pouco mais na logoterapia por ser o fazer o bem para o próximo, se satisfazer. E aí eu queria que você falasse para mim um pouquinho da logoterapia, um pouquinho do conceito dela para gente. Claro que, olha só que interessante. Você citou uma coisa muito legal, você se satisfazer fazendo o bem para o outro. Mas não pode ser também, Gui, algo que te contraria. Você não pode também falar, poxa, eu detesto fazer entrevista e vim fazer. Então, a logoterapia, como também a eudaimonia, elas estão muito relacionadas. A eudaimonia vem com Aristóteles, ele cria essa palavra que hoje significa mais assim, talento natural, um dom natural. Se eu perguntasse para você, Gui, cita um talento natural, aí um recurso natural, você fala petróleo, madeira, mas você quase sempre esquece de citar os nossos recursos naturais. Então, se eu der uma folha em branco aqui para todos nós e a gente começar a tentar fazer um desenho, eu sei desenhar dente, porque eu decorei como que faz o formato do dente. Mas eu não sei fazer uma curva de um braço assim. Eu não tenho a eudaimonia daquilo, aquele talento. Mas pode ser que a Isa desenha muito bem, a Thaís desenha bem, e eu percebo, nossa, vocês fizeram aula? Nós nunca fizemos. Então há um talento nela. E Aristóteles, então, fala que você tem uma eudaimonia. Você tem que encontrar essa eudaimonia para que você, encontrando, leve a ela a excelência, que é a palavra grega arete, criada por Aristóteles, que significa excelente. Então, quando você encontra essa eudaimonia, você pode aí associar ao que Viktor Frankl falava. Fazer para o outro, servir à humanidade, mas se satisfazer, ter alegria naquilo que faz, ter um jeito seu de se mostrar e ficar orgulhoso disso. É como se eu convidasse vocês para ir numa coisa que eu gosto, numa palestra minha, ver que vocês estão lá e ficar felizes. Pô, o Gui está aqui, ele vai ficar emocionado, empolgado, eu acho, com que eu me emociono e me empolgo também. Mas se você está sendo contrariado ao que você quer, você não consegue fazer o bem ao outro, porque você não se satisfaz, você não tem esse prazer de servir. Encontrada a eudaimonia, Gui, buscar e lapidar-se até o finzinho da vida. Mas olha que interessante, se você não encontrar,
diz Aristóteles que você nunca vai conseguir ser feliz, porque você errou no caminho. E ao encontrar, é complicado, porque você pode falar, como é que eu vou saber que a minha eudaimonia é dança num lugar que não tem música? Como é que eu ia saber aquilo? Então, continue buscando, pessoal. Continue buscando e lapidando-se até isso. Mas ligado à logoterapia, à eudaimonia, fazer o que você gosta, o que você quer melhorar, servindo à humanidade, fazendo bem ao outro. A um milhão, Gui, como puder. A alegria será a mesma. E até para o pessoal que não sabe, né? A definição do eu seria, no caso, eu e o daimon, Deus, gênio, genial. Exatamente. Só para o pessoal ter a interpretação da... Legal. Daimon, que era uma expressão que até, por exemplo, Sócrates falava, o meu daimon, que originou até a demônio, porque eles falam assim, demônio, não há essa... Eu até te pedi para você falar a tradução dela para as pessoas entenderem o significado dessa palavra. Então, daimon seria aquela assim, o meu daimon, né? Eudaimonia. É uma palavra que ele criou, mas vem desse daimon que Sócrates mencionava, que era anterior a ele. Então, daimon seria bom anjo, espírito protetor. Sócrates, num texto chamado A Apologia de Sócrates, a defesa que ele faz contra a acusação dele, ele diz assim, Gui, que muitas vezes ele queria fazer algo errado. Ele tinha o impulso do mal, mas o daimon dele não deixava. Era uma voz interior que falava comigo e me impedia de errar. Então ele colocava que o demônio dele, esse daimon, tirava ele. Então, a eudaimonia é algo nosso. Ele quer dizer isso, não que seria uma voz ou alguma coisa exterior, mas o que é de você, eudaimonia. O seu talento. Muitos traduzem até como felicidade, eudaimonia é felicidade. Não é bem a felicidade em si. É a busca daquilo que lhe dará prazer com um recurso, um talento natural. Mas tradução literal de eudaimonia, e eu preciso ver o que eles querem dizer. Porque a gente vai vendo as explicações tão vastas e elas querem dizer isso. Um talento natural, um recurso natural que eu tenho que encontrar e buscar até o fim. Então, portanto, por exemplo, não adianta você esperar que uma laranja produza goiabas, cara. Perfeito. Ela é uma laranjeira. Você pode ajudá-la para plantá-la no melhor solo, adubá-la do jeito certo, na época certa colher as melhores laranjas. Então, se uma pessoa é uma samambaia, ela não vai produzir caju. Então, encontrar o que cada um faz. E nós, que somos pessoas que temos filhos, observamos, até tentar orientar, ajudar. Portanto, o pessoal que está nos assistindo aqui, que tem filhos, às vezes ele quer aprender piano. Ele faz 3 meses e quer sair. Ótimo, ele está procurando a daimonia dele, não pode brigar com ele, porque tudo que ele quer dura 3 meses e sai. Não, quer tocar bateria? Vai, quer fazer? Deixa que faça, porque o que tocar o nosso coração tão profundamente, a gente não consegue largar, mexe muito. Veja se você não tem na sua casa alguma coisa assim que não incomoda tanto os teus irmãos, mas para você é tão sagrado aquilo, é tão profundo, que você não consegue abrir mão, você não deixa para lá. Que bacana. Me veio inspiração aqui com essa sua resposta. Por exemplo, o eudaimonia. Então é algo que vem e desperta de dentro. Quem que você, no caso, eu creio, quem planta, no caso, esse desejo? Por exemplo, quem que plantou a eudaimonia no Tato Savio de se sentir muito bem dando palestra, de falando sobre o espiritismo, de tocando teclado? Legal, Gui, que pergunta maravilhosa, que oportunidade grata eu tenho a você de poder responder isso. Muitas pessoas, Gui, vão nos dizer que Deus colocou-nos os talentos. Eu vou dar um talento para o Gui fazer boas entrevistas, eu vou dar um talento para o Tato ser palestrante ou tocar. Mas, na verdade, se fosse assim, haveria injustiça. Porque tem muitas pessoas que, na verdade, não têm uns talentos tão aguçados como outros. Tem pessoas que você percebe que o menino é bom de matemática, você põe ele na bateria, ele é bom, você põe na natação, ele vai bem, você põe na aula de dança, ele parece que é um cara versátil, e outros que são tão mais dificultosos. Se fosse assim, então, eu diria, poxa, Deus está sendo injusto, ele está dando... mas para todos ele dá um talento. Sim, mas ele dá um talento numa sociedade que não interessa por aquele talento. Então, da onde vem a sua pergunta? Vem de nós mesmos, Gui, ao longo das múltiplas existências que vamos tendo. Todos somos criados simples e ignorantes.
Simples no sentido de não ser complexo, não ser composto. A água, por exemplo, são duas partes de hidrogênio e uma de oxigênio, ela é composta. Vamos pegar uma parte mais simples dela, o hidrogênio. Beleza, mas ele também já é composto porque tem elétrons. Então vamos pegar o elétron. Opa, chegamos numa partícula fundamental. Essa simplicidade que é a nossa criação. E ao longo das existências vamos adquirindo conhecimento. E esse talento, então, que você tem de alguma coisa, você que conquistou. Tudo que você fizer nessa existência, Gui, você se dedicou a idiomas, a falar de um jeito, ou a estudar um assunto, você vai carregar com você, numa próxima existência, numa encarnação, você tem mais talento para aquilo, tem mais vontade para aquilo. Então você foi construindo a sua eudaimonia, os seus talentos naturais, os seus recursos, e não ganhou de mão beijada, como seria assim. Senão eu poderia reclamar que Jesus é um cara perfeito, maravilhoso, mas, pô, o pai deu tudo para ele, né, meu? Imagina que Deus tem vários filhos. Vamos simplificar. Um pai tem 10 filhos, um deles é Jesus, o resto sou eu e você, as meninas. Só que Jesus, cara, ele não precisou trabalhar, ele estudou fora do país e se tornou um superintendente. O cara era bom, aproveitou. E nós não, cara, nós tivemos que ralar, estudar junto, faculdade, puta trampo. E eu consegui ali um emprego num lugar. E vem Jesus agora e fala assim, pô, vocês não podem reclamar da vida, vocês são... Ah, meu, sai pra lá, cara, irmão mais velho. Você pegou tudo de mão beijada do pai e vem falar de mim? Não, ele também passou por isso. E ele disse, todos vós são deuses e poderão fazer o que eu faço. E muito mais. Então a nossa história, a nossa ideia, e já que você entrou um pouco nessa parte, é assim, todos chegaremos a uma condição muito boa, de não sofrer mais, de sermos seres melhores, mas isso depende do nosso aprendizado, da nossa busca até conseguir chegar. E eudaimonia, então, é algo que eu trago comigo, uns talentos que eu adquiri, porque vi muitas e muitas oportunidades. E você pode observar isso em todas as pessoas, Gui, todas as pessoas. Seus filhos, seus amigos, as pessoas que estão ao teu redor. Como há talentos neles, como há facilidades e medos também. Gui, senão, como é que eu explicaria uma pessoa que nunca entrou no mar, mas tem um pânico horrível daquilo? Não pode pôr o pé na água. Ou uma pessoa que nunca voou de avião, mas, nossa, deve ter sido algum medo, algum trauma trazido de uma outra existência. Pelo menos há uma explicação boa para isso e lógica. E não é só isso que me convence, não, mas... Bacana. É muito interessante. Não, e vai muito de encontro a isso. E eu acho que muitas pessoas não devem deixar aflorar essa eudaimonia. Exatamente. Né? Um ícone para mim que conseguiu foi o Fred Mercury, né? Sim. Se formou em design, saiu... O Bruce Dickinson também é outro doido, né? E conseguiu, assim, de uma certa forma, extravasar tudo que estava dentro dele mesmo e deixar todo um legado, né? Perfeito. Você vê, quando você vê uma pessoa fazendo aquilo que é tão original, tão bem feito, você fala, nossa, o cara encontrou, cara, o cara faz. Tem uma vez que eu estava vendo um show do Renato Russo, ele fez uma dança assim, daí ele falou, como é que o Mick Jagger faz mesmo? Legal. E tipo assim, não é que ele não tem jeito de fazer igual ao Mick Jagger, ele é o Renato Russo, o Fred Mercury fazia do jeito dele. Então é isso mesmo, você nota, você observa que muitas pessoas têm um talento, e você quer às vezes fazer aquilo, mas não é a sua praia. E muito bem você comentar isso, Gui. Às vezes, pessoal, o que está dando mais dinheiro na sociedade é uma parte, sei lá, propaganda e marketing, é medicina. Mas você não gosta disso e não adianta. Se você não fizer das 8 horas da manhã até umas 6 da tarde o que você ama, o que você busca como melhoria, a vida fica vazia, fica frustrada. E dinheiro, pessoal, não é muito importante para essa felicidade. Tanto é que você vê que os países onde a renda per capita é bem maior, o índice de suicídio é bem maior. E os países mais pobres nem tanto assim. Então parece que nós conseguimos viver bem. Isso vai muito de encontro com quem já atingiu um nível de maturidade muito grande. Eu tenho pessoas assim com um nível muito alto de, por exemplo, juízes, amigos, médicos, e eles falam, nossa, Gui, parece que sua vida é tão boa, você viaja, conversa com pessoas diferentes, tem a oportunidade de conhecer um Tato Sabe da vida, bater um papo com ele. Isso é muito legal, né? Isso me faz bem. Às vezes quando eu publico no meu stories, eu falo, eu estou no meu melhor emprego do mundo. E não é prepotência, é porque aqui não é o lugar que me daria mais dinheiro, mas é o lugar que me faz feliz. É isso mesmo, cara. Eu acho que esse é o propósito, né? E se ficar essa mensagem do nosso bate-papo, valeu muito, cara. Se um coração entender isso e se tocar que ele tem uma vontade, ele tem um desejo, valeu muito.
Porque você vê a sociedade impondo, empurrando e criticando e censurando coisas que nem compreende. E ele, às vezes, vai obedecer os pais, ele vai tentar ganhar mais dinheiro, ele vai tentar entrar no social. E ele não vai conseguir, Gui, não é possível. E por mais que você tenha habilidade para ganhar dinheiro, o saco é sem fundo, Gui. Você pode pôr uma mansão lá dentro, ela vai embora. Você põe uma Ferrari, ela vai embora. Ele é sem fundo, Gui. Ele não acaba. E você não pode tentar ter essa satisfação. É claro que você pode perceber, por exemplo, por que o Paul McCartney hoje ainda vem fazer show? Cara, ele tem uma fortuna que não é mais isso. Por que esses caras ainda compõem? É porque é uma satisfação querer deixar aquilo, porque precisa sair dele. Então isso é verdadeiro. Se você está no melhor emprego do mundo, então o melhor emprego do mundo é fazer isso. Não, o Gui está dizendo que essa é a felicidade dele, essa é a daimonia dele. E que a sua pode ser completamente diferente disso. Mas que você encontre, que você busque aquilo. Não ofendendo a ninguém, não rompendo a moral, está tudo certo como está. Eu assisti um documentário no Netflix que foi bem bacana, não sei se você já assistiu, chama Minimalistas. Não, Gui, não vi. É bem legal. Que conta algumas histórias assim de pessoas que trabalhavam na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, moravam na Wall Street, de uma condição muito grande, e um certo dia parou, será que minha vida é só isso? E aí eles adotaram um conceito minimalista de se viver. Que legal. E de contemplar as coisas de outra maneira. Continuou ganhando o quanto ganhavam, só conseguiu colocar uma alegria a mais no viver deles, tornando-se a vida de uma forma muito simples. Se desprendendo de algumas coisas, algumas vaidades, algumas coisas que com o tempo a traça corrói, né? Isso, e os ladrões roubam. E você me deu uma ideia, não estava nem pensando nisso, mas você me falou uma coisa muito importante. Eu tenho uma cliente que ela é fonoaudióloga, ela trabalha no Centrinho. Olha só que interessante. E ela se especializou em problemas auditivos. E muitas vezes acontece da pessoa, como nós, está conversando, ouvindo bem, dorme e acorda completamente surda. Ela não consegue ouvir mais nada. Alguns relatos até dizem assim que a pessoa acordou num domingo e falou, nossa, acabou a obra, graças a Deus, não está mais construindo aqui do lado de casa. E estava, normal. Aí ela fala com a mãe dela, mãe, não sei o quê. Mãe não responde. Responde, mas ela não escuta. Até que então a mãe dela chega e ela vê a mãe balbuciando e fala, nossa, aconteceu. E eles então vão no Centrinho. E olha o que acontece. Aí eles fazem um tratamento e são submetidos a uma cirurgia. Vocês já devem ter visto, coloca um sensor na cabeça. Eu tenho um amigo que passou por isso. Ai, que legal. Pergunta pra ele, Gui, se eu tô falando alguma coisa que tem sentido. A Isa conheceu ele. Um dia ele veio aqui, bateu a porta e foi desse jeitinho, igualzinho você falou. Pode que legal. Legal. Aí elas dizem assim que depois de um tempo, às vezes demora um ano ou alguns meses, para que coloque a cirurgia em funcionamento e dê certo. E ela notou que quando eles voltam para retorno, olha que interessante, eles aparentemente estão apresentando umas manias e algumas coisas estranhas. Um dos meninos ficava andando na sala de espera, batendo com os pés, Gui. E ela perguntou, está acontecendo alguma coisa com o seu filho? Eu falei, não, a mãe falou, é que ele adora o som do passo no chão. Que legal. Uma ficava lavando a mão assim, ele falou, não há nada mais bonito que o som da água batendo na pia. Cara, eu nunca parei para pensar nisso, para dar valor a isso. E, no entanto, precisou tirar deles para fazer. Portanto, pessoal, o que foi tirado da sua vida e que você atribuiu? Poxa, Deus está me castigando. Um pai amoroso jamais faria isso. Coloque-se você, que é mãe, vó, pai, melhor mãe e vó, porque a mãe e vó põem voltas em cima dos pais, dos avós, no quesito amor, né? Se você conseguiria pôr um filho para sofrer pela eternidade por um erro que ele cometeu. Não, você quer que ele aprenda e não erre mais. Então, infelizmente, Gui, nós somos muito reclamões ainda. Eu tenho que perceber que só de estar aqui com você, de estar podendo ter saúde, de ter vindo até aqui, é um motivo para ter muita gratidão. E se no final do nosso podcast aqui, se você quiser, eu te deixo uma lista inteira de coisas para você ficar infeliz. Eu até trouxe aqui, porque eu acho um cara muito legal e feliz, mas eu te deixo essa lista. Se você quiser também, te deixo uma lista enorme para você ser feliz. E eu posso até trocar, que dá certo também. Porque muitas coisas que são legais e bonitas, para você é motivo de tristeza, cara. Alguns que vieram aqui no podcast trouxeram chuva, né? Como parece que o Dinei trouxe. E no dia que eu vim, cara, a chuva é uma bênção também. Não fica remoendo essas coisas. Então, os motivos para a gente ter felicidade, ter alegria, é você que escolhe, é você quem faz. E isso é fundamental à nossa existência. Não dá para mudar tudo como eu quero,
mas dá para eu me mudar de acordo com essa vida, com essa lógica tão boa. E quando você perde algo, infelizmente, é o motivo que a gente tem que encontrar para você dar um pouco de valor. Porque parece que as pessoas que têm tudo não são satisfeitas. Você quer mais. Tem uma pesquisa, um estudo sério, que viram pessoas que ficaram paralíticas em qualquer tipo de situação e que depois de um ano conversaram com ela para ver como é que estava a vida delas e elas estavam muito mais felizes do que pessoas que há um ano atrás haviam ganho muito dinheiro na Mega, que estavam agora muito mais perturbadas e tristes. Não é que o dinheiro é sujo, pessoal. Tenta andar no caminho do meio. Não é que você fala um negócio, você cai para cá ou para cá. É o equilíbrio. Mas é você perceber assim, se eu não tiver dinheiro, eu não posso ser feliz. Não, pode sim. A felicidade é eu quem faço. O Gui, eu posso me esforçar o máximo aqui. E você não gostar. E eu falar, tudo bem que eu fiz o melhor que eu pude. É o que eu quis fazer. Isso é o meu motivo. E não em si depender de uma outra situação. E eu acho que isso vai muito de encontro, não sei se até você pode falar um pouco sobre isso, que é um pouco do presente e até do futuro, que me preocupa um pouco. Exemplo, o que está condicionando muitas pessoas a ter uma vida infeliz é o que elas veem, o que a mídia propaga como o ápice da alegria. Exato. Vou dar um exemplo para você. Eu morava no norte de Minas. Lá, vamos dizer assim, o meu sonho na época era comer um pão de queijo. Aí eu ia para a escola e via pessoas comendo pão de queijo. Para mim aquilo era o ápice. E quando, porventura, algum deles me dava um pedaço, nossa, era o paraíso. Então aquilo ali para mim já era muito bom. Depois eu saí de lá, fui pro Ceará. Ok, aí eu volto agora pro presente. Aí eu vejo hoje a mídia, que antes eu não tinha nem acesso à informação. Existia uma única TV na cidade, que era num hotel. Então, ia lá, se tivesse hóspede na cidade assistindo TV, era o que tinha para assistir no dia. Então eu não tinha acesso à informação. Ok, hoje, eu voltei recente lá. Todo mundo está com o celular na mão, porém nas mesmas condições. Ok, aí eu ouço de colegas que a gente tem um grupo com recorrência. Eu com 20, 30 anos, acordo 5 da manhã, vou dormir 10 da noite, para poder pagar as contas de casa, vendo notícia de uma garota de 12 anos comprando uma casa de $milhões em Orlando. O quanto isso impacta, você acha? Pois é, Gui, isso é muito perigoso. Porque quando nós... Até uma psicóloga falando num podcast, ela falou uma coisa interessante. Quando você pode tudo, quando você não tem mais limite para nada, se a gente quiser, Gui, eu posso te levar amanhã para almoçar? Onde? Em Nova York, almoça comigo, te volto, te trago aí. Chega. Quando não tem limite para o eu querer, eu perco um pouco a noção do que quero. É importante que nós tenhamos uma certa limitação nas coisas. Puxa, eu quero tal coisa, mas agora não dá. Eu tenho que esperar, eu tenho que buscar aquilo. Então, uma pessoa com tão pouca idade, já ter tanta coisa assim, ela vai achar que aquilo que ela tem é o que vai dar felicidade, que ela não pode viver sem. Por que o Whindersson Nunes entrou em depressão? Por que acho que Felipe Neto entrou em depressão? Porque os caras começam a ter tantas coisas, tudo que pode, e não tem mais limitação, aí eles percebem que não sacia, não há mais o que querer. E isso é muito problemático. Não é o problema em si do dinheiro, mas o que nós fazemos dele, como a sociedade nos dá vantagem, como a sociedade oferece que o legal é isso, o legal é você ter aqui. Gui, eu preciso só entrar numa parte importante para comentar isso. Há uma definição no texto O Banquete, de Platão, onde ele descreve o amor, é um diálogo sobre o amor. E Platão não falava português, aliás, português nem existia. Platão falava grego, e em grego o seu amor se chama eros. E eros que é a raiz de muitas das palavras do nosso vocabulário, como erótico, erotismo, erotização, eros motel, eros drive-in, eros nightclub. Eros, portanto, faz parte da nossa existência. E ele, então, deixa todo mundo falar. Ele faz sempre assim, o Platão. Ele deixa que todo mundo fale e no final fala Sócrates. E a definição de eros ou de amor para Sócrates é desejo. É a mesma coisa, ele diz. Você ama, Gui, o que você deseja. Você ama aquilo ou aquela que deseja. Você ama na intensidade que deseja. Você ama enquanto deseja. A notícia ruim é que se o desejo acabou, o amor acabou também. Bom, a pergunta clássica, então, senhor Platão. Se amor é desejo é o quê, então? Desejo é a falta, é a ausência, ele diz. Você deseja ter o que não tem. Você deseja ser o que não é. Porque quem fala, fala, Gui, como nós, não deseja falar. Quem anda, anda, não deseja andar. Quem tem, não deseja ter. Quem é, não deseja ser.
Só que quando você ganha, você tem. Então a equação é completa, dada por Platão. Você ama o que deseja e deseja o que não tem. E quando tem, não tem mais falta. Acabando a falta, acaba o desejo. E se desejo é amor, acabou o amor também. Então, a nossa sociedade se curva ao amor de Platão. Definição que atravessou os séculos. Então eu quero aquela menina, eu vou atrás dela, eu luto. Enquanto ela não demole, eu morro de amores. Assim que eu conseguir, acabou a falta. Acabando a falta, acaba o desejo e daqui a pouco mais eu não quero mais essa menina. Não quero mais esse carro, não quero mais essa casa. Portanto, o desejo atendido, a busca constante por aquilo, torna um veículo de esforço, alguma coisa importante. E essa explicação do que você quer, você não tendo, busca com que a gente continue tentando. E é importante, então, ter limite para as coisas. É importante que um pai imponha limite, é importante que você busque situações e não encontre tão rápido. O meu filho Henrique teve uma época que queria um brinquedo chamado Buzz Lightyear. Você deve saber, o Buzz é para o infinito e além. E ele quis porque quis esse brinquedo e eu percebi que ele estava ali doido por brinquedo. Até que eu comprei o Buzz para ele. E ele então ficou muito feliz. Só que depois de um certo tempo começou a acabar a graça. E ele, em pouco tempo, então hoje o Buzz está soterrado numa caixa cheia de brinquedos. Depois ele quis um outro brinquedo, um cinto Plus lá do Buzz Lightyear. E eu já sacando a intenção dele, já entendendo o que Platão nos explicou, falei, bom, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar esse amor de Eros, esse amor erótico entre Buzz Lightyear e Henrique um bom tempo. Então, Henrique lá atrás da vidraça, Buzz por dentro, eles se amavam. E eu sustentei isso até que ele ganhou no dia só. Demorou um tempão e ele não desistia dessa busca. Quando ganha, acaba a graça, acaba a falta. Mas graças a Deus, Gui, existe um aluno dele chamado Aristóteles que fala, professor, amor não pode ser só isso. Não pode ser desejo pelas coisas que eu não tenho. Amor também é alegria pelas coisas que já são minhas. Então, é alegria, pessoal, por esse podcast aqui da ilha e não pelo outro. Bacana. Pelo convidado que está aqui e não outro, Gui. E isto nós vamos ter que trabalhar. Buscar uma coisa, sim, é válida, mas sim conseguir se alegrar com aquilo. E não em si ficar sem limites, não tem mais nada, você não tem mais o que querer. Há uma frustração enorme em nós. Não precisava ser assim, mas por enquanto é. Nós não sabemos muito bem o que queremos. E se você não tem limite, você fica desorientado no que buscar, no que desejar. Tá, agora eu vou te fazer algumas perguntas referente ao que eu gostaria muito de aprender. Vamos nessa. Você crê no infinito? Sim. Não sei muito bem o que significa infinito, mas creio em alguma coisa assim. 3 de Eclesiastes fala que debaixo do sol há um tempo determinado para todas as coisas. Abaixo do sol, ok? Sim. Então a gente se entende que Deus está em outra dimensão. Perfeito. Deus sendo atemporal, para ele o tempo existe? Boa pergunta. E me permita tentar me pedir ajuda a Santo Agostinho, quando ele fala que o tempo começou a passar quando foi criado o começo do universo, né? Então, pela mecânica quântica, inclusive, se nós voltarmos ao ponto do Big Bang, antes disso nem existia como passar o tempo. Então o tempo existiu quando foi iniciado esse processo. Nenhuma pergunta, Gui, se aplica a Deus. Pode fazer qualquer uma que você quiser. Por exemplo, uma que Stephen Hawking fez. Deus é capaz de construir uma pedra tão pesada que nem ele depois conseguiria levantar? Não tem resposta. Sim, ele consegue construir uma pedra. E depois ele fala, e agora? O que eu faço com essa pedra? Nossa, eu não consigo mexer. Não, então ele não consegue. Ah, Deus não consegue? Ele não é onipotente? Não tem como responder. Se eu falar, Gui, você acha que Deus quer a minha felicidade? Quer, mas se ele quer, eu deveria ser feliz, né? Porque a vontade dele é lei. Amanhã eu quero que faça sol para eu poder... mas a minha vontade não é lei, então pode chover. Mas se Deus quer uma coisa, essa coisa tem que acontecer, porque ele não pode não querer o que não pode. Ele sabe o que pode querer, eu não. Por isso que eu quero coisas absurdas, mas ele é Deus. Então, tudo que eu atribuo a Deus é complicado. Veja, se eu falar, Deus, ele é o incriado, ele é eterno, nós somos imortais. Bom, mas se ele é incriado, ele não foi criado nunca. Ele foi criado, mas não foi criado. Não tem como atribuir. Então, qualquer pergunta que você me atribua a Deus, eu vou tentar, meu amado, responder
com a minha limitação, mas é muito limitado. Porque eu te fiz essa pergunta para entrar em outra pergunta. Porque eu acho que vai muito de encontro a isso. Porque aí lá na frente, depois que ele fala, há um tempo determinado para as coisas, sorrir, tempo de chorar, tempo de plantar, tempo de colher. Sim. Depois de alguns versos ali, ele fala, o que foi já é, e o que há de ser também já foi. Eu entendo que o que foi já é, e o que há de ser também já foi, vai muito de encontro com a onisciência de Deus, que é o saber do passado, presente e o futuro. Ok, então eu creio muito nessa questão da onisciência. Perfeito, Gui. E aí vem muito a questão da onipresença, que todo mundo sabe. Eu estou aqui, tem uma pessoa lá no Amazonas orando, ou rezando, ou Deus está lá também. Está lá. Então o astronauta lá no espaço também está lá, onipresença. Aí depois vem a onisciência. E aí, depois vem uma quarta questão que se cria um paradoxo, que é a onibenevolência. Eu sei. Epicuro de Samos sofreu... Epicuro lança isso e a partir desse momento cria-se um paradoxo. E eu queria que você falasse um pouquinho desse paradoxo de Epicuro. Maravilha. Que se entra a onibenevolência, isso, uma das outras tem que cair. Isto mesmo. Olha só, pessoal. Qual dessas 3 exemplos você tiraria exemplo? Que legal, Gui. Perguntas profundíssimas, moçada. O dilema é aquilo que você analisa uma coisa é verdade, você analisa a outra é verdade, só que a hora que você tenta comparar uma com a outra, ela se contradiz. O trilema, proposto até por Epicuro, são 3 coisas que aparentemente são verdadeiras, só que você não consegue coadunar todas elas. Então ele dizia, ou Deus é onipotente, ou ele é perverso, porque ele colocava essa questão. Porque, veja bem, Gui, há o mal no mundo, a maldade, a fome, a violência, coisas que nós consideramos nocivas. Deus tem potência para arrumar isso? Eu digo tem potência. Então, por que ele não faz? Fala, bom, se ele tem potência, ele então não deve ser bom, porque ele deixa acontecer. Então, vamos voltar. Bom, se ele é bom, ele é amoroso, mas não pode fazer... ele não tem a potência. Então ele fala, ou ele é onibenevolente ou onipotente, porque os dois juntos não dá. Mas na verdade, Gui, Epicuro de Samos não conheceu Allan Kardec e não tinha essa informação. Por quê? Porque Allan Kardec vai falar pra gente que esse mal que eu vejo no mundo, na verdade, é a minha interpretação do que é mal. Porque muitas vezes, podem perceber, a pandemia, nós passamos por uma pandemia, estamos aqui meio que saindo dela, mas muitos morreram, foi muito grave, muito forte, mas a humanidade melhorou muito. Vocês lembram quando teve aquele incêndio em Santa Maria? Quanto que foi reformada as portas de estabelecimentos? Então, aparentemente, foi necessário essa parte do sofrimento para que nós nos mexêssemos. Esta onipotência de Deus não é que ele não possa fazer, não é que ele não quer, porque senão ele nos faria prontos e aí nós não buscaríamos. Então, Epicuro de Samos dizia, período helenístico, hein? Epicuro de Samos coloca, ou Deus quer e não pode, ou pode e não quer. E ele colocava, se pode e não quer, é perverso. Se não pode e quer, é impotente. Se não quer e não pode, é impotente e perverso. Mas se pode e quer, por que não faz? E você fala, e agora, como é que eu saio dessa? Mas, na verdade, não é isso. É como se você visse um aluno se esforçando, errando, estudando, cometendo aquele erro, mas aprendendo, deixando que ele aprenda para melhorar. Isso me parece que é claro. Mas eu considero que Deus é onipotente, onisciente? Sim, eu considero. Mas eu não acho que está maldade nele em nos ver crescendo. Gui, eu não saberia que deitar no sol sem protetor arde tanto. Até que um dia eu deitei no sol sem protetor e falei, nunca mais eu deito no sol sem protetor. Mas eu tive que experimentar aquilo. Mas todo mundo então tem que passar pela dor para poder conseguir? Não, eu posso ver que o Gui se deu mal e aprender com ele. Isso é o nosso aprendizado, até que eu não erre mais. E eu vou me lapidando até ser perfeito um dia e nem precise mais das experiências aqui na matéria. E seremos puros, né? Como a explicação do nosso Cristo. Há um pensamento que é da poesia que ele fala assim, posso rapidamente dizer para você? É muito profunda. Ela fala da dor, e é bem o que você está falando. Olha só que detalhe, pessoal, para quem não acreditar nisso.
o Chico Xavier psicografava muitas coisas. Ele psicografou uma poesia de um cara chamado José Petitinga. Ele psicografava poesias de Castro Alves, de Augusto dos Anjos, e você sabe o estilo desses poetas, então você pode analisar, poxa, é dele mesmo. Mas José Petitinga ninguém tinha conhecimento, é um lidador espírita baiano, já desencarnado. Falou, quem é esse cara, meu? José Petitinga? Acho que o Chico tá viajando e inventou o nome. Até que um dia alguém foi lá numa biblioteca municipal, tipo a biblioteca do Ernesto Monte aqui, e tem um livro de poesias aqui de um tal de José Petitinga. E aquela poesia que ele escreveu, que essa que eu vou te falar, é inédita, ela chama A Dor. Só pra você entender, cara, o cara psicografou uma poesia de um cara que ninguém conhecia, nem ele. E isso é um detalhe, tem muitas coisas que ele escreveu. Mas ela diz assim, ó. Quando eu nasci, nasceste, a dor tá falando, né? Anunciaste minha vinda ao mundo com um gemido, e nunca mais de mim te separaste. Sempre juntos os dois temos vivido. Conheço a tua garra, e tu conheces meu sorriso, os meus desejos e tudo. És tu que arranca de minha alma as preces. És tu que me obrigas a um bramir sanhudo. Minha sombra não és, perceba agora, pois a sombra exige claridade. E eu te vejo e te sinto a toda hora, à luz do sol e em plena escuridade. Parece que te abrasa ardente zelo por tudo o que me segue e me procura. Tudo em mim tem a marca de teu selo, ideias, sensações, amor e ternura. Até os meus mais secretos pensamentos, ciosa espreitas, rancorosa e fria, e nega aos meus rudes padecimentos a extrema-unção bendita da alegria. Quem, pois, és tu, que tanto me acabrunhas? Se me acompanhas na vida como amante, por que cravas longas unhas no meu peito, sem forças, arquejante? Quem, pois, és tu? Bem sei quem és. Bem sei quem és. És a dor inexorável, a estrela polar de minha vida, a minha amiga inseparável, enquanto o mal em mim achar guarida. Quando, porém, em seu lugar, o bem triunfante surgir, dourando o meu futuro, me deixarás dizendo, amigo, adiante, já podes seguir sozinho, pois agora és puro. Veja que interessante, Gui. Eu sei que você, ao sair da sua casa, deixou talvez lá a mamãe com dor. Eu sei que você vai voltar para lá. E eu lamento dizer, amigão, mas a dor vai estar lá ainda. A dor vai estar com você. Amanhã, por mais que tudo aconteça como você quer, pode que o teu entusiasmo não sustente, a tua felicidade vai cair. É porque nós somos ainda impuros. Nós somos pessoas que erram demais. Mas um dia não erraremos mais. E aí a dor não precisa mais nos acompanhar. E aí ela fala, amigão, já pode só ir sozinho. Você já chegou a essa pureza espiritual. E não sofreremos mais. Gui, quando Deus nos criou, Ele não criou o mal. Não há maldade. Eu acho que nada há maldade. Há ausência do bem. Não existe a personificação do mal. Nada, Gui, se opõe ao nosso Pai, a Deus. Nada confronta o amor dele. O que existe então que você chama de mal é imperfeição, erro. Uma criança pequena que toma o doce da outra e bate é uma criança que não sabe que aquilo vai ser ruim. Como nós fazemos o mal, roubamos, achando que vamos nos dar bem. Mas um dia nós não precisaremos mais experimentar esses erros e sermos pagos com a dor. E por isso essa libertação. Então, voltando à questão de Epicuro. A dor, o sofrimento, a dificuldade existe porque nós erramos. Porque eu cometo erro, mesmo querendo acertar. O Emmanuel, o mentor do Chico, ele falava, quando não errarmos mais com boa intenção. Poxa, Gui, eu fui falar uma coisa, a Isa ficou triste, cara. Eu brinquei sem querer. Não estava mal intencionado. Mas eu aprendi, não vou mais brincar assim. Eu não sofrerei mais. Todos nós chegaremos a esse ponto. O sofrimento, portanto, agora, o que Epicuro questionou, a onipotência é verdadeira, mas nós não conseguimos entender como pode um pai permitir isso. Ele permite porque nos deu a liberdade, a oportunidade de eu decidir o que eu quiser. O Chorão, mais uma vez eu vou falar dele, ele fala, cada escolha é uma renúncia, isto é a vida. Eu, porém, vos digo, Chorão, a cada escolha 1 milhão de renúncias, isto é a lei de liberdade. O que é a lei de liberdade? Poxa, eu escolhi estar aqui no podcast, eu tive que abrir mão de passear no cinema. Se eu escolho uma menina para me casar com ela, eu abri mão de todas as outras. Tudo que você escolhe, então, há 1 milhão de renúncias. E você precisa saber se aquela foi uma boa escolha. Como? Vendo a consequência que ela deu. Às vezes foi uma boa escolha, mas tem uma outra melhor. Então, toda dor, todo sofrimento, pessoal, fica tranquilo, tem hora certa para acabar. E principalmente quando você vê qual é o conselho que ela está te dando, qual é a
informação que você pode tirar daquilo e aí não sofrer mais e não precisar mais aprender uma lição que já se aprendeu. Então a gente pode, exemplo, se eu pudesse desenhar aqui para os nossos insulanos que estão assistindo esse podcast, o que foi já é, o que há de ser também já foi, teoricamente. Tendo todo esse poder, a sua onisciência e a sua onipresença, todo esse resumo vai de encontro ao que a nossa vida, as pessoas dizem do livre-arbítrio. Isso mesmo, Gui. Então Deus não interfere, no caso, Deus não quer interferir, quer que a gente aprenda com os nossos erros e acertos. Exatamente. Olha só que interessante. Tem um filme do Tom Cruise, antigo já, chama Minority Report. É um filme muito interessante. Isso é muito bom, hein? É, muito legal, né? Que tem lá os mentales, seres que descobrem quando vai ter um assassinato antes de acontecer. Então, olha que interessante. Quando eu chego para aquela ocasião, vai ser tal hora ali na Gerson, França, e eu chego naquele momento e impeço que ocorra o assassinato, ele não pode ser considerado um assassino, ele não cometeu. Se uma pessoa, então, tentar cometer um crime, mas não conseguir cometer, pelo direito, pela lei, ele não é considerado aquele que cometeu, pode ser uma tentativa de homicídio e tudo mais. Então, como Deus sabe o que vai acontecer, se ele impede na última hora, ele impede que eu seja um assassino e veja o que vai dar. Mas não há lâmina que corte o fogo que destrua o espírito, Gui. Eu posso aqui tirar uma arma e, de repente, assassinar todo mundo. Vocês continuam existindo no mundo espiritual, nada vai destruí-los. Mas eu aprenderei que eu não posso fazer isso. Então, essa liberdade que nós já adquirimos, os animais não têm ainda. Os animais não respondem por isso, porque eles não têm moral. Um leão, Gui, come uma criança ou um coelho e se lambe os beiços. Eu já não consigo fazer certas coisas. Por quê? Porque há uma questão que fica me perturbando, a questão moral. Este livre-arbítrio, esta moral é que me convidou. Não faz isso não, você não vai ter paz depois. E eu começo então a discernir a minha vida com liberdade. Para que eu não seja um autômato, eu tenho que ter minha decisão. Deus não criou robôs, ele criou filhos para que nós chegássemos a uma condição melhor, suprema, de ter toda a liberdade e não querer mais, não é assim, ai que vontade de ter aquele dinheiro. Não quero mais, não precisa. Como o Renato Russo falou, né? Não quero ser como vocês, eu não preciso mais, eu já sei o que eu tenho que saber e agora tanto faz. Então, assim, eu não preciso mais querer isso. Mas se eu quiser experimentar e quiser ir atrás, vai lá, filho. Eu não sou muito partidário da filosofia do Osho, né? Ele fala umas coisas meio contrárias para mim. Mas ele falou uma coisa muito legal, Gui. Ele falou assim, se você... eu recebo uma visita de um cara que fala que precisa do dinheiro, que quer o dinheiro. Ele falou, então, cara, é o seguinte, vai. Você quer ganhar dinheiro, você quer ser feliz. Vai lá, ganha todo o dinheiro que você puder, cara. Mas não precisa nem ser honesto. Passa por cima de valores, junto o que você puder de dinheiro. E a hora que você se sentir vazio e frustrado, vem aqui que eu te mostro o caminho. Você quer fazer sexo? Nossa, o teu negócio é... Então vai lá, cara, mas vai com todo mundo, meu. Vai com homem, com mulher, com grupo, com animal. Vai... A hora que você se sentir vazio e vir que isso não te preencheu, vem aqui que eu te ensino como. Então me parece assim, você pode fazer o que você quiser. É só você que vai se convencer que você fala, eu acho que eu não quero mais, cara, isso. É por isso que muitas vezes você fala, como é que o cara abre mão disso? O cara já estava com tudo que eu quis. Para ele não preenchia mais, não faz mais sentido existir desse modo. É o nosso livre-arbítrio, é a nossa busca, é a nossa vontade, né, Gui, de conseguir melhorar. E melhoraremos pela dor por enquanto. Com toda essa resposta, eu estava construindo uma pergunta em cima dela. Exemplo, o que nos acusa, então, no termo discernimento, de saber o que é moral e o que é imoral, e o que é bom e o que é ruim, é a nossa consciência. Exato, certo? Exato, Gui. Seguindo essa linha, de que não pode se penalizar um leão por ele ter matado uma criança, por ele não ter esse raciocínio e essa mentalidade. Aí eu vou agora numa aldeia indígena que tem um hábito que as mães, por exemplo, quando nasce bebês com deformidade, mata. Sim. E a lei não pode puni-las, porque elas não têm ciência da lei. Sim. Certo. Certo. E aquela pessoa, ela estando como certo, fazendo aquilo porque aquilo para ela, na visão dela, é certo. Ali houve a ausência do quê? Do bem, do mal? Ou de fato ela está praticando o bem porque na essência da consciência dela aquilo não é errado? Isso.
o servo que não sabe da vontade de seu senhor e comete o erro é digno de algumas chibatadas. Mas o servo que sabe da vontade de seu senhor e comete o erro é digno de muitas chibatadas, disse Jesus. Então, portanto, aquela tribo é uma tribo muito pouco civilizada. Eu, no meu entender, com todo respeito, mas acho que assim, que uma criança nasce com defeito, a medicina vai nos ajudar. Ela, inclusive, vai ser um veículo para evolução. Vamos pesquisar como que vamos curar isso. Senão ele estava tentando curar hanseníase até hoje, que era uma doença que se isolava o povo e hoje se segura em casa, a lepra. Mas então, este ser que está encarnado numa tribo que culturalmente come carne de gente mesmo, ela vai entender no futuro, em outras oportunidades, que não é legal fazer aquilo, que existem tecnologias que a tribo dela não tem, mas que a medicina pode ajudar uma criança a melhorar um andar, desenvolver uma perna mecânica, qualquer que seja o problema. Mas ela não será tão culpada, tão responsabilizada como nós que já sabemos. Por isso a questão, o servo que não sabe da vontade de seu senhor é digno de aprender de algumas chibatadas. Então, se eu respondo numa prova algo que eu estou achando que é bom, mas estou errado, falei, poxa, eu estudei, eu achei que era assim. Beleza, mas vou te ensinar que não é. Você vai ter que aprender. Mas aquele que, por maldade, por relaxo, sabe que era para fazer diferente e faz de algum outro modo, esse é mais responsabilizado. Então, o que há no coração de uma pessoa assim? Há desconhecimento, há desinformação. Ela acha que está fazendo bem para ela. Antigamente, a morte de um nômade era simplesmente abandonado, deixava ele ali e seguimos nosso caminho. Não tem como levá-lo, não tem como sepultá-lo, não faz parte da nossa cultura. Mas a civilização vem chegando e nós estamos, então, cada vez compreendendo mais. Poxa, não podemos abandonar uma pessoa assim, não podemos sacrificar uma criança assim. Então, está se civilizando a nossa intelectualidade, o nosso conhecimento. E isso estimula também a ciência a se desenvolver. Porque se fosse totalmente faz o que quer, nós não temos condições de buscar a nossa melhora. Então, muito bem perguntado, mas nós, numa civilização como essa, somos mais responsabilizados por atitudes assim. Por isso, sou contra quando Então, quanto maior o conhecimento, maior é a responsabilidade, no caso? Exatamente. Mas não vale ser assim, então eu vou ser ignorante que é o melhor. Não. Você jura, amigo, que você vai alegar assim, ai, bendita seja a minha ignorância. Cara, você jura mesmo que você gosta disso? Uhum. Fala sério, cara, ser ignorante para alegar, eu não sabia. Não, Gui, eu quero responder por mim mesmo. E que eu não sabia, mas, pai, estou aqui fazendo o meu melhor. Então, a responsabilidade aumenta sim com o conhecimento. Por isso que aquele que sabia da vontade de seu senhor e cometeu o erro é digno de muitas chibatadas. E essa chibatada é um sentido figurado que Jesus falou. É claro que ele não admitia uma coisa assim, né? Ô Tato, tem uma parte na Bíblia. Sim. Recentemente eu estive com um rapaz aqui no Pod da Ilha, ele falou que leu a Bíblia 6 vezes. Eu não li a Bíblia 6 vezes. Eu li de capa a capa 3. E aí eu percebi de alguns pontos lá que eu não precisava me atentar tanto, que era tipo parte genealógica. Eu não preciso ler 10 vezes, eu já entendi, ok. Agora alguns pontos que me chamaram muita atenção, eu comecei a tentar ler um pouco mais para entender interpretações um pouquinho correlativas a elas. E uma das coisas que me chama a atenção foi quando Cristo disse que são maiores os filhos da perdição do que os da salvação. Você já leu esse ponto e você já chegou em alguma conclusão de qual que é essa... questão? Sim, quando Jesus fala isso, ele se refere ao tipo de planeta que nós estamos vivendo. É maior os filhos da perdição neste estado evolutivo. Quando você entende o que Allan Kardec ouviu dos espíritos, há vários níveis de mundo. Há um mundo primitivo, que é anterior ao planeta Terra. Todos os planetas do universo, por exemplo, têm vários níveis. O primitivo é um planeta ainda onde os primeiros espíritos estão nas primeiras reencarnações, são muito primitivos. É o que nós passamos naqueles períodos onde não havia nenhuma tecnologia que nos ajudava. Um pouco mais evoluído, estamos no prova e expiação, que por sinal é o nosso planeta. Os seres que estão aqui, Gui, estão em prova ou em expiação. Mas, ao evoluirmos, chegaremos a níveis de mundos melhores, onde vai se purificando mais. É como você chegar numa escola onde todos os alunos são aqueles rebeldes que foram deixados para lá porque não quiseram aprender. E uma outra escola onde há níveis já de alunos melhores, mais buscadores do bem. Então,
quando o mestre diz isso, é a mesma coisa que ele fala, por exemplo, eu lhes deixo a minha paz, porque o mundo não é capaz de lhes dar paz, no mundo tereis aflições. Então, como assim teria aflições? É neste mundo, é um mundo complicado, moçada, é um mundo difícil, onde o corpo exige muito, nós temos dores, nós temos desejos, mas ao evoluirmos, vamos deixando para trás essas coisas, esses erros, e vamos nos tornando mais purificados. Então, essa afirmação do Cristo significa isso. O nosso mundo é um mundo onde se predomina o mal, predomina o erro. E por quê? É porque também os bons são muito tímidos, viu? Nós nos manifestamos, o mal é mais sagaz, ele usa de qualquer artifício para vencer. E os bons são muito mais tímidos, eles dizem assim. Bom, presenciando de perto a sua humildade, eu acho que eu vou forçar um pouquinho a nossa amizade então. Sabe por quê? Porque tem um autor de um livro que recente eu li, que ele fala uma frase muito bonita, que são maiores eu não vou saber decorar, mas assim, são maiores as questões que nos aproximam do que as que nos distanciam, afastam. que é aquele cristianismo puro e simples. E aí, o que acontece? As pessoas falam, né, seu espírita, nossa, tem pessoas que têm medo. Tem. O cara é espírita, ele vê um monte de espírita, ele vê um monte de coisa. E eu te perguntei antes se você era médium, você falou que não era. Exato. Quando chega uma pessoa e fala pra você é espírita, não quero papo com espírita, como você vê isso? Como que você lida com essa pessoa? Isso, eu respeito totalmente, Gui. Eu deixo que ele compreenda e tento até que ele me conheça primeiro bastante para depois eu falar que sou espírita. Às vezes eu estou num lugar, falo uma coisa, ou faço uma celebração de casamento, que muitos amigos querem que eu falo. Aí eu cito meu filho, eu estou de terno e gravata, aí eles falam assim, o senhor não é padre, né? Porque o senhor falou que tem um filho, o senhor é pastor evangélico? Eu falo, não, também não sou pastor, sou cristão. Que região que o senhor é? Eu falo, não queria perder a amizade com você, mas eu sou espírita. Aí a pessoa dá 3 passos para trás. Assim. Não é bem assim. Mas fala, sim, mas só... somos irmãos, viu? Nosso pai é o mesmo, eu só tenho uma interpretação que talvez em alguns pontos diferentes da sua, mas não me magoe, não me magoe mesmo que você não aceite um posicionamento espírita. E é aquilo que falamos no começo, nós estamos habituados a censurar o que não conhecemos. Então, um dia talvez ela vai precisar buscar um conhecimento ali, e a informação espírita é muito bonita, é muito boa para nós. Não me magoa em nada, apesar de muitas pessoas realmente agirem assim, acharem que nós fazemos trabalhos para outro perder o emprego. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Então, o Espiritismo crê em Cristo. Sem dúvida. Crê em Deus. Sim. Perfeito. Cristo, Gui, é o nosso maior exemplo de um espírito que chegou a uma perfeição. E crê no Espírito Santo. Isso, o Espírito Santo para a gente é um espírito que tem uma santidade que, por exemplo, chegou a essa condição. Existem vários espíritos, por exemplo, que na Igreja Católica foram canonizados e que para nós seriam somente espíritos bondosos. Espíritos... Assim como para os judeus, Jesus foi um grande rabino. Isso, exatamente. Então, o que é o Espírito Santo? Nós não temos como essa Santíssima Trindade. Eu nem saberia te explicar muito bem o que é essa Santíssima Trindade, apesar de muitos explicarem de uma maneira que eu falo, tá um pouquinho confuso ao meu entendimento. Deus nos cria simples, nós vamos chegando a níveis mais e mais evoluídos, e é inclusive hoje como você pegar uma criança que está no pré-primário e um outro que é PhD de mecânica quântica. Esse é Jesus, chegou a um nível muito alto, tem os irmãos caçula dele, que somos nós, e vamos chegar à posição que ele chegou. O Espírito Santo, eu digo, não é alguém criado à parte só. Isso aqui vai ser a turma do Espírito Santo, isso aqui... Não, se Deus fez assim, então ele criou uma maneira muito desigual e vai nos julgar com uma única existência. Porque, Gui, pense bem, se nós aqui, todos, ao morrermos e estivermos diante de Deus, ele fala, cara, Gui, o que eu faço com você agora, meu irmão? Meu filho, na verdade. Você não foi muito bom na Terra, né? Mas você também não foi tão mal. Agora, se eu te mando para o inferno, não é legal. Se eu te ponho no paraíso, você vai ficar perto de quem? De Jesus? Você não consegue nem um diálogo com esse cara. Né? O nível é tão alto. É como ficar numa sala de seres extremamente inteligentes e falar, eu vou dar risada na hora que eles derem risada, porque eu acho que é uma coisa engraçada que eles falaram. Então, eu estou fora dessa circunstância. Eu vou evoluir, volta lá, filho, lapida-se mais, até chegar a essa condição. Então, para nós, o que há são espíritos, a matéria e Deus. Essa é a nossa Santíssima Trindade. Deus, o Criador, e 2
duas criaturas, espírito e matéria. Matéria é o que nós temos aqui, copo, água, microfone e espírito. Somos nós que somos a essência, a alma, o que você quiser chamar, que vai se lapidando, que vai se melhorando, até que um dia nós nos melhoraremos. Mas isso é muito valioso para mim, Gui, porque me dá uma condição assim, eu tenho chance, eu errei, mas eu vou melhorar. Ninguém na Terra, Gui, que errou. Eu vi, vocês lembram de um crime feio que teve do maníaco do parque? Eu vi a mãe dele, Gui, pedindo ao Brasil assim, pessoal, vocês desculpem, é um menino bom, eu dei mamar para ele. Ele repartiu o lanche dele na escola. Com a família do Lázaro recente, né? É, exatamente. Então você nota, poxa, um coração de mulher ali amoroso, lutando pelo filho, como que eu posso comparar que Deus não faria isso por nós? Gui, se a gente começar a pensar em Deus, é tão interessante, porque vamos imaginar que nós estamos na sala de Deus, Gui, cara, deixa eu te entrar, fica quietinho, vem cá. Ele tem um irmão no forno ali, ó. Vamos perguntar, pai, tá fazendo uns filhos novos aí? Então assim, pai, esse daí vai ser do bem ou do mal? Ele tem que saber, né, a resposta. Esses vão ser do bem, oba, irmãos bons aí para nós. Tem alguma leva do mal? Aquela turma lá é do mal. Pai, mas por que o senhor está criando? Faz só do bem. Exatamente. Faz só do bem. Por que ele faz do mal? Eu falei, não, algumas pessoas falam, não, ele cria, mas ele dá o livre-arbítrio. Pessoal, não confunda a coisa. Livre-arbítrio é direito de você fazer porque você bem entender. Mas não tem nada a ver a essência daquela pessoa. Eu imagino que você, Gui, estamos descendo ali embora e tem uma criança chorando e perdida. No seu coração fala, cadê os pais dessa criança? Filha, vem cá, você sabe o telefone da sua casa? Não há em nós um interesse, Gui, vamos levar lá para dentro, vamos ter relação com ela. Não há em mim, não pode passar, não passa pela minha cabeça. Mas no coração de um pedófilo, passa. Quem plantou essa semente aí? Se esse desejo vem de Deus, falou, pô, o senhor criou o cara assim. Gui, nós que fomos nos embrenhando em caminhos equivocados e hoje respondemos por isso. Agora, quando então eu entendo que Deus nos cria simples e ignorantes, nós vamos melhorando até um ponto que, por mais que eu tenha errado, vou responder por isso, mas eu chego a um ponto e não erro mais. Assim que é a justiça para mim. A justiça de Deus, Gui, para mim, está na reencarnação. E não é possível que seja diferente. E se vocês buscarem, pessoal, há relatos na Bíblia fortes de reencarnação, onde Jesus afirmou, onde o Gandhi, que não é nenhum avatar, mas afirmou. Mas budistas são reencarnacionistas. Então, é um pensamento forte. Não é um surgimento da doutrina espírita que falou, vou inventar a reencarnação. Não, é uma ideia boa, Gui. E tem crianças, pessoal, que nascem e começam a relembrar e falar coisas que viveram, e você vai lá e confirma. Como explicar isso, cara? Como explica? Me explica essa questão. Mas eu não lembro. Eu não lembro porque eu passei pelo esquecimento do passado. O normal é não lembrar, mas algumas lembram. E ao lembrarem, ou eu falo que ela está mentindo, ou eu falo que é aquela questão do cético e do orgulhoso. Porque eu sou orgulhoso e não quero saber. E, pessoal, eu vou dizer uma coisa para vocês que a ciência provou. Aprender é muito fácil. Muito fácil. Mas reaprender, cara, é muito complicado. Reaprender uma coisa, dar o braço a torcer, falar, Gui, você tinha razão o tempo todo, irmão. Eu volto atrás do que eu falei, você tinha razão. Nossa, cara, isso me fere profundamente. Mas e a gente tem que fazer isso o tempo todo. Quantas vezes eu tive que reaprender uma técnica anestésica porque existia uma coisa melhor, mudar um comportamento no tratamento de canal porque agora existe uma coisa melhor. Eu tenho que reaprender. Se eu ficasse assim, limitado, eu não evoluo. Então, isso é muito valioso e fatal para a nossa felicidade, Gui. Paulo de Tarso fala, Gui, estude a tudo, retenha o que é bom. Então, vale para todos nós. E se você, Gui, que se manifestou como evangélico, sente seu coração tocado lá na igreja, cara, é lá o seu lugar, irmão. Vai lá, faz com todo o fervor. Mas se um dia eu te convidar para o meu aniversário, pode ir, Gui. Não vou fazer nada, não, contra. Sou seu irmão. Se um dia eu for na casa da Isa, se um dia eu for na casa de qualquer um aqui me convidar, e o ritual lá é tirar o tênis e sentar com a perna, eu sentarei. Mas você não concorda que isso vai muito de encontro a essa perfeição que as igrejas dizem que é Cristo? Porque eu acho que se Cristo estivesse hoje na Terra, ele entraria em todo lugar. Sem dúvida, amigo. Ele estaria lá na Cracolândia, ele estaria lá dentro dos prostíbulos. E tudo que é anormal fere, né?
Lembram os Isso. fariseus na época? Sim. Questionavam muito essa essência. Não, mas mulher não pode sentar ao lado dos homens na mesa. Por que não? Por que não? Me diz um motivo dela não Isso, sentar Gui. ao meu lado. Isso. O Não, que mas lhe mulher não convence? pode falar dentro do sinédrio, mas por qual Por motivo? quê? Madalena, fala pra mim. Então, assim, eu vejo hoje, Tato, você me corrige, eu acho que é uma opinião minha, tá? Tranquilo, amigão. Que se Cristo viesse hoje e se denominasse como Cristo, ele seria crucificado da mesma forma. É bem provável. É bem provável. Ele feria interesses de poderosos. E seria crucificado por aqueles que hoje são detentores da palavra. Exato. Porque ele vai chocar justamente quem detém o poder da religião. O Gui... Porque ele vem para os enfermos, né? Ele vem para os doentes, ele se E afirma. muitas das vezes as pessoas que se intitulam com todo esse conhecimento e saber, muitas das vezes fecham as portas para essas pessoas, né? Muitas vezes impede do enfermo entrar. Exato, Gui. Amigão, o dogma, se você não puder questioná-lo, é porque ele está temendo ser desmentido. Nós não proibimos nada. Eu vi um tempo que quando o Dan Brown lançou o livro Código da Vinci, que muitos padres proibiram a leitura. Por que está proibindo? Pode fazer, pode ler. O Gui, se espalhassem por aí que eu sou estrangeiro, que eu sou mulher e que eu estou grávido, pode falar, pessoal, não tem problema, eu não estou. Então, eu não mexe com isso. Então, me parece que se você não puder averiguar, questionar como você, que se passava na cabeça dele e ir atrás, então, há algum receio, algum medo de se descobrir alguma falha. Você pode perguntar e questionar o que você quiser e chegar à sua conclusão. A nossa doutrina espírita oferece isso, é uma doutrina muito questionadora. E se a gente começar a conversar aqui, vai surgir em você, Gui, pensamentos e questões, até assim, deixa eu ver como que ele linka esse fato, deixa eu ver. Mas me parece que as pessoas que são ginastas do raciocínio, quando vão falar sobre uma coisa, assim, eles acochambram aqui, ficam lá e chegam um ponto e falam, não toque nisso. E a gente não concorda. Não, e essa questão da evolução é muito interessante, que eu pego pontos na Bíblia que o próprio Cristo evoluiu. Porque Sim. eu estava até comentando hoje, por exemplo, a primeira vez que ele fala do amor, ele fala, amar é o próximo como a ti mesmo. Aí depois ele sofreu tudo que ele sofreu. E lá no finalzinho ele falou, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Como eu vos amei. Porque ele viu o quanto que o ser humano se amava. Então como eu posso amar alguém sendo que nem eu mesmo me amo? Então ele mudou ali. Então ele evoluiu o pensamento. Ele viu, puxa vida, esse pessoal não ama mesmo. Não, então eu vou fazer diferente. Legal. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei, né? Olha só que bacana. Jesus fala assim, tende ouvido o que foi dito aos antigos. Olho por olho, dente por dente, guardai os sábados. Eu, porém, vos digo. Veja, ele muda uma opinião. Se um cara te bater numa face, oferece a outra. Opa, ele está mudando a Torá, galera. Tende ouvido o que foi dito aos antigos. Vocês ouviram, mas agora, daqui para frente, é uma nova lei. Então ele fala, eu vos dou um novo mandamento. Que é o que você falou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O exemplo maior do amor. Essa evolução do Cristo, a gente atribui que não aconteceu na encarnação dele aqui na Terra. Ele já tinha a titulação de Cristo há muito tempo. Ele encarna na Terra para uma evolução da humanidade, para trazer pessoalmente a informação do amor. E não precisava mais passar pelo processo reencarnatório para evoluir. Mas já passou. Há bilhões de anos de evolução atrás ele passou. Chegou a um ponto superior e não precisa mais dessa experiência. Então, quando ele esteve na Terra, não foi para uma evolução própria do nosso Mestre, do nosso Cristo, mas para ajudar. E aqui é aquela questão que Jesus morreu para nos salvar. Mas nos salvar de quem, galera? De quem que estava revoltado com a gente? Deus. Isso é um pensamento do judeu, o bode expiatório. Gui, havia uma festa judaica onde eu, a Isa, você, a Thaís, todos nós colocávamos ali a mão na cabeça dele e transferíamos ao bode os nossos pecados e ele então expiava, ele era sacrificado. Aí depois vem um eufemismo, o Cordeiro de Deus, que era Jesus, que tirais o pecado do mundo. Eu não consigo entender por que Deus vem morrer, ser assassinado para me salvar. Então, ele salva os que foram para trás dele, os que vieram depois. Gui, Jesus não veio dar o sangue dele para a minha salvação. Ele veio me ensinar a dar o meu sangue pela minha salvação. Ele morreu e foi assassinado, como você falou. Se viesse hoje outra vez, seria assassinado outra vez. Sim, porque ofendeu o império. Ele criou um problema ali para o Império Romano. E foi um crime político, porque não seria apedrejado e não crucificado. Mas ele sabia que, vindo à Terra, passaria por isso, como muitos passaram com sofrimento e assassinato. O Gandhi, por exemplo, um deles que foi assassinado.
Mas me parece claro, o Cristo veio nos dar uma informação, trazer o seu evangelho, fez os milagres, até mais para chamar a atenção em si, não para ficar curando o cego. Mas olha, galera, há uma mensagem profunda do evangelho. Porque, Gui, se eu falar para você, Gui, eu não acredito em milagre. Não vem falar de milagre para mim que eu não acredito. Mas você acredita em teorias, em pensamentos? Acredito. Olha o pensamento desse cara chamado Yeshua Bar Yosef, Jesus filho de José. Cara, um pensamento bom, hein, meu? Parece inédito, cara. Nunca ninguém falou isso. Gui, para mim, a coisa mais profunda já oferecida à humanidade é o evangelho. Nada se compara àquilo. Nada mostra quanto eu quero ser feliz vendo o Henrique feliz e você quando eu conseguir amar assim. Então, este ensinamento dele não dá para ser enganado. Ele falou, quer ver como o Gui sabe matemática? Gui, resolve essa equação aqui. Você fala e resolve. Eu não tenho como duvidar que você sabe resolver. É como se Jesus tivesse dado a teoria. Mas milagre, pode ser invenção. Mas a teoria, a explicação e aquela resposta, cara, é inédito, isso aqui é maravilhoso. Aristóteles, Sócrates, era a minha eudaimonia, o meu sucesso, o meu lucro, a minha personalidade, o meu querer, minha satisfação. Eles falaram, não, galera, a nossa, a minha e a sua, a dos dois. Gui, eu sei que o tempo passa tão rápido, que ele está tão confortável ficar aqui com você. Legal. Falando isso, mas só um detalhe, amigão, teve um momento em que o meu filho adoeceu gravemente, ele teve meningite. E eu já estava com essa ideia na cabeça e eu falei, Deus, eu preciso de uma reunião. Convoco meu pai a uma reunião. Ele falou, pois não, filho, estamos aqui. Eu falei, pai, não faz nada para esse menino não, por favor. Eu fico no lugar dele. Eu fico no lugar dele se precisar. Ô Gui, esse ficar no lugar dele não pode ser Eros, porque Eros é o meu desejo. É o que eu quero. Então deve ser filia de Aristóteles. Não, Aristóteles é a alegria pelas coisas que são minhas, pela minha satisfação, pelo como está e não quero que mude. Então não pode ser filia. Mas poderia ser ágape. Porque eu falei, eu fico, meu pai, no lugar dele. Mas ele tem 5 anos de idade, você tem 40, então multiplica por 40 esses bichos que estão na cabecinha dele, pode pôr na minha, mas não faz nada para esse menino. E por que eu me oferecia isso, Gui? Porque era o que me daria satisfação, alegria e felicidade. Então Jesus tem razão. Quando você amar a humanidade como a si mesmo, Gui, uma alegria do seu sorriso me contagiará, irmão. Quando eu percebi que quando o Henrique uma vez foi brincar com a Ana Luísa, minha sobrinha, prima dele, e ela chegou e eu não queria que ela fosse, estava em paz em casa, o Henrique brinca muito bem sozinho, mas ele quis porque quis. Aí ele chegou, brincou, e a gente tinha lá um pogobol, uma bola que ele pulava em cima. E ele falou, papai, a gente queria brincar de cavalinho. Eles ganharam esse pogobol muito cedo. Para ele era um cavalinho, para a Ana era uma vaquinha. E eles cairiam. Então a gente proibia que eles brincassem sozinhos só na presença de um adulto. Mas eles já estavam maiorzinhos. Falei, Gui, Henrique, pode brincar, você já está grande. Ele falou, não, papai, mas o cavalinho não é esse. O senhor que vai ser o cavalinho. Eu falei, Gui, quem é o bobo, cara, que já fez tudo que uma criança queria? Eu estava querendo estudar. Pois o bobo somos todos nós que já sentiram ou entenderam o significado da palavra incondicional. Pois eu me curvei, Gui, fiquei de 4 e subiram 2 crianças nas minhas costas e eu brinquei de cavalinho. A Ana Luísa tem um bumbumzinho gordinho assim, mas o Henrique, como o pai dele, tem um cóccix pontiagudo e fincava nas minhas costas cada vez que eu pulava e eles se riam e eu ria junto. E aí, levando a Ana Luísa embora, o Henrique falou de umas coisas mais profundas, Gui, que eu já ouvi de um ser humano. Ele falou, papai, foi muito legal ter buscado a Ana Luísa, mesmo o senhor não querendo buscar. Sabe, papai, eu gosto muito de ser seu filho. Falei, Henrique, vamos dar uma volta no quarteirão de cavalinho, só para você falar de novo, que você gosta muito de ser meu filho. Gui, eu vi fazer um ser que você ama feliz, você rompe um teto que é um limiter da nossa felicidade. Infelizmente, por enquanto, eu só amo o Henrique assim. Amo você, mas em menor grau. Amo a Isa, amo a Thaís, em menor grau. Amo você também, Elô, em menor grau. Mas o dia que eu conseguir amar a humanidade como a mim mesmo, qualquer sorriso de vocês, qualquer expressão de alegria, quando eu dei causa, é motivo grandioso, Gui, para eu falar, valeu a pena ter sentido esse segundo, essa sensação de amar alguém como a mim mesmo. Quando Jesus pede que a gente faça tudo aquilo, não é por Ele, Gui. Não é por Deus, eles já estão prontos, é por nós mesmos. E se você quiser tentar experimentar isso, com o neto é mais fácil, com o filho é mais fácil, mas vale qualquer um.
Tenta fazer alguém dar um sorriso quando você fala, ele não daria se não fosse por mim. Essa dor não passaria se não fosse por mim. Uma criança às vezes vai de manhã lá no consultório de chinelo de dedo, Gui, com frio danado. E eu falo, eu vou aliviar o sofrimento dessa criança para eu me sentir mais feliz. Ainda egoísta, cara, como o mestre tem razão. Não espero uma recompensa da terra, espero uma recompensa do céu. Estou esperando, meu mestre. Mas quando eu conseguia amar a humanidade e como a mim mesmo, nada mais oblitera a minha felicidade. E aí sim, eu talvez nem precise mais experimentar tantas coisas desnecessárias para eu falar, estou pleno, meu pai, o dia que o senhor quiser, tamo junto. Para mim é a coisa mais profunda que existe, Gui. Puxa vida, acho que a gente vai ter que voltar a conversar outras vezes aí. Eu tenho convicta certeza disso, que ficaríamos mais umas 3 horas aqui conversando. Eu ficaria com você, amigão, muito tempo. E foi muito prazeroso estar contigo aqui, Tato. Quero que volte mais vezes. Espero que tenha gostado. Amei. Infelizmente a gente precisa encerrar, porque o nosso tempo não é infinito. Mas... Como diz Stephen Hawking, né, Gui? Tempo, seja lá o que for isso. Seja lá o que for isso. Como passa rápido, meu pai. E às vezes passa demorado, outras horas rápido, né? Numa esteira, numa academia, 5 minutos demora uma eternidade. E já que você falou, e você é o dono daqui... Não, pode ir. É o seguinte, amigão. Toda vez que você fala o que é felicidade, cada um teve a sua definição. Eu tenho a minha. É toda vez que você não percebeu o tempo passar tão rápido assim. Se alguém está assistindo o podcast e foi obrigado a assistir... Fica tranquilo, já está acabando. E você vai para o lugar que você quer daqui a pouquinho. Mas veja bem se você, quando chegar lá, não vai querer ir embora de lá também. E depois, quando você chega nesse outro lugar, você quer ir embora de lá também. E o que, na verdade, você quer é ir embora de você mesmo. Porque nenhum lugar está te agradando. Então, a cada minuto que você olha no relógio, Gui, você está percebendo que você não está sentindo felicidade. Mas se esse bate-papo, que durou 1h30, pareceu 10 minutos... Você entrou num estado chamado flow, que é fluir, que é quando você não percebeu o tempo passar. E isso, para mim, é uma definição de felicidade. Quando você... Nossa, já são essa hora. É porque estava tão gostoso aqui que eu estava querendo estar aqui. Tato, infelizmente a gente vai ter que encerrar o nosso pod da ilha hoje, né, Ilô? Mas foi um baita de um aprendizado, espero que você volte mais vezes. Vamos deixar as suas redes sociais aqui para que todos conheçam um pouco mais o Tato Sávio, que tem milhões de visualizações no YouTube. Suas palestras vão 2 horas e meia e você vai voltar mais vezes, eu tenho convicta certeza. Espero que vocês tenham gostado, insulanos. Esse foi mais um pod da ilha e até a próxima.